Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Olha só, toda empacotada aqui com cobertinho e tudo. Goiano, quando faz um ventinho, já se treme de frio, gente. Goiano não gosta de frio, você sabe disso? Vem aqui comigo que eu vou te contar um negócio bem legal. Aqui no canal Poliana Menina hoje vai ter um vídeo muito interessante. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse abajur maravilhoso. Na verdade, o abajur já existia, eu só dei uma revestida nele. E ficou maravilhoso. Gente, é de uma amiga minha, da filha de uma amiga minha que vai casar e vou ser madrinha. Tô apaixonada por todas as coisas que eu fiz pra Juju. Tem várias delas aqui no canal que estão lindas. Lá no finalzinho vou colocar o link do vídeo das almofadas pra vocês verem, tá? Não deixa de assistir não, que tá muito lindo. Vem comigo, bora fazer artesanato? Bom, pessoal, no primeiro momento a gente pegou um papel, a minha amiga tinha um papel craft e nós fomos marcar o desenho da cúpula para poder saber exatamente como que ia fazer para poder revestir. Eu queria revestir essa cúpula com tecido, mas a gente precisava de um molde para poder cortar o tecido. Então nós desenhamos em cima do papel a cúpula direitinho e recortei para poder trabalhar com o tecido em cima desse desenho, para depois ficar certinho e não faltar nada. A gente tinha esse papel craft, mas podia ser qualquer papel, gente, jornal, qualquer papel que desse, você emendar aí, porque eu precisei emendar também, para dar o tamanho certinho. Aí a gente mediu, e aí a gente precisava montar o tecido, como eu ia fazer de retalhos, para ficar um pouquinho maior, para cima, para baixo, pro lado, que tinha que virar as beiradinhas, né? Depois. Aí eu peguei os retalhos, gente, que sobrou das almofadas da Juju, que eu fiz um vídeo, uns 2 ou 3 vídeos pra trás aí, você vai lá assistir, que é muito legal. Dá uma paradinha aí, enquanto eu tô fazendo essa divisão aí de como que eu vou pregar os tecidos, gente. E se inscreve se você não é inscrito no canal, compartilhe com os amigos já esse vídeo antes que você esquece, dá o joinha e faça comentários, que é muito legal pra mim, me ajuda bastante, tá bom? Eu brinquei bastante aí com esses tecidos até eu chegar no formato de como eu ia colocar, porque eu não tinha ideia exatamente como que eu queria. Eu só queria brincar mesmo com os tecidos, colocar uns risquinhos pra lá, outros pra cá, pra ficar bem legal. E aí a gente foi testando várias formas de como ficava isso. Vocês estão vendo que tá demorando essa escolha, e porque é aleatório. É de acordo com o tamanho dos retalhos que eu tinha, que eu tava fazendo as ideias. E aí, quando eu cheguei no momento aí que tava legal do jeito que eu queria, aí eu comecei a cortar. Acho que eu tô começando a chegar perto do que foi, que ficou. Aí eu cortei mais ou menos e botei alfinetes, a minha amiga Gisele tava me ajudando. E fui emendando os pedaços e colocando, e depois criando as outras partes. Eu botei o papel embaixo da máquina, depois fui só afastando a máquina. Depois de emendar um pedaço, eu vinha com o outro para poder testar, porque não é fácil. Você pensa que vai dar certo e vai lá e emenda e não dá, tem que ir testando em cima do molde. Aí eu tirava, colocava lá de novo e vinha com outro pedacinho ali do lado, para ter noção exatamente do lugar que eu queria pregar, para poder ficar todas as partes do tecido. Então eu cortei um pouquinho mais largo aí, deixei uns dois dedinhos, porque é a parte que vai virar para dentro do abajur. Aí vem outro pedacinho, ó. E fui testando de várias formas, porque eu queria que pegasse vários pedacinhos para não ficar só dois, três pedacinhos, não, porque nessas emendas onde emendei os tecidos, eu vou colocar os retalhinhos de renda também. E, gente, vai ficar um espetáculo. Não desiste de assistir, não. Fica aí que vocês vão ver que lindo que tá o abajur. E que coisa simples que foi. Você pode fazer isso daí com um tecido só inteiro, fica lindo também? Fica, gente. Eu queria fazer ele combinando com as almofadas. Por isso eu fiz assim de retalho também, porque eu só tinha esse tecido aí pra aproveitar. Terminou que a Juju comprou um sofá lindo com tecido parecido e ficou tudo mimetizado. Ela gosta mais clarinho assim. Ela não quis fazer o contraste, ela quis que combinasse lá mais na frente, quando ela montar o apartamento, que tá quase na hora, gente. O casamento da Juju tá chegando. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a sala. Vou fazer um tour pela sala da Juju, vai ficar lindo.
Olha só, já foi um lado. Agora eu vou pegar o outro lado aí pra fazer também. Terminou, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns 6 ou 7 pedaços, parece, de retalhos. Aí eu emendei de novo. Eu emendei e fiz zigue-zague na beiradinha, porque eu sou maluquinha, né? Porque ia pregar o trem, não precisava não. Eu tava gravando lá na casa da Gisele, na cozinha dela. E a gente fez uma bagunça, gente, pra fazer esse abajur. Coisa mais simples, e nós fizemos muita bagunça. Falta um pedacinho bem pequenininho aí, no ladinho. Olha só, eu fui testando em cima da cúpula agora pra ver se tava tudo ok. Tinha que sobrar pra cima e pra baixo um pouquinho, pra pregar pra dentro. Só que eu não... Ela falou assim, por que você não cola as rendas por cima com os cola quente? Gente, é um abajur. Dependendo da lâmpada que você coloca, esquenta muito, derrete. Então eu costurei essas rendas. Eu não só preguei elas aí não, elas são costuradas. Eu coloquei elas no lugar, coloquei alfinetes exatamente onde eu queria as rendinhas. E aí, quase todas elas são as rendas que eram lá que sobraram lá das almofadas. Mas não ia dar, e eu tinha uma rendinha gripi da mesma cor, e como nesse caso aí não é almofada, não tem que passar nem nada, eu usei um pedaço da renda gripi também, e ficou muito lindo, gente. Tô apaixonada por esse abajur. Aí eu fiz mais ou menos aí por cima com alfinete, onde que eu queria as rendinhas. Passei costura nelas. E ficou incrível, um verdadeiro espetáculo. Olha só. Eu tô com essa brincadeirinha de renda já faz um tempo, né? Vocês viram que lá atrás eu fiz um joguinho americano. Foi um lugar só americano pro meu trabalho, com essa ideia de retalho em renda, e ficou muito lindo. Aí, quando eu pensei nas almofadas da Juliele de linho, porque eu vi esse tecido maravilhoso, esses tecidos numa loja lá na Rua 4, pensei, gente, isso daqui de uma cor só, com um retalho de renda, vai ficar lindo. E aí depois, a Juju já tinha me falado desse abajur faz tempo. Como eu tinha feito as almofadas, aí eu pensei, por que não, Ju, vamos fazer o abajur combinando com as almofadas, você vai colocar na sala mesmo. Tem uma mesinha redonda que também fiz pra Juliele, fiz uma pra mim e uma pra Juliele, num vídeo lá do começo, a minha azul e a da Juju é com tampo branco, que ela vai usar esse abajur nessa mesinha. E vai ficar um espetáculo, gente, na decoração. Vocês vão ver, dá uma olhada lá no vídeo das mesinhas também, tá lindo. Depois no final tem umas fotos aqui do abajur na minha mesinha redonda. A minha é azul, a da Juju não é, mas vai ficar incrível também. Que eu fiz, é uma mesinha que eu fiz com o pé daqueles mancebos, sabe? Aqueles cabideiros altos de madeira que eu encontrei. Eu vivo encontrando pedaços daqueles mancebos por aí. Aí eu fiz uma mesinha pra mim e uma pra Juliele. Tá lá no quarto dela, mas vai pra sala, no apartamento, e vai ficar incrível com esse abajur, gente. Olha que legal é trabalhar com a renda. E essa renda aí era um pouquinho estreita, as que eram estreitas eu juntei duas e fui pregando e disfarçando os lugares do comecinho aí das emendas pra ficar bem delicado. E eu trabalhei com as rendinhas diferente das almofadas. Nas almofadas eu não trabalhei em cima das costuras, mas no abajur eu trabalhei em cima das costuras, pra elas ficarem bem assentadinhas, porque senão ficava grosseiro depois, vocês vão ver na hora de colar o que eu tô falando. Mas ficou tudo muito lindo, gente. Renda de algodão é tudo de bom, é incrível. Custa os olhos da cara, gente? Custa. É meio carinho, mas é incrível. Nesse caso aí, pra fazer um abajur só, você podia comprar outro tipo de renda. Não precisava ser de algodão não, gente. Pode ser sintética, pode ser bordado em inglês, pode ser gripi. Essas rendinhas de gripi é mais barato que a renda de algodão. Eu usei essas porque são os retalhos que sobraram daquelas almofadas que eu queria fazer de algodão para poder passar.
E no final das contas deu tudo muito certo, ficou muito lindo. E tá ficando, cada coisinha que eu faço lá pra casa da Julie tá fazendo a coisa mais linda. Tá ficando bom demais. Próxima coisa que eu ia inventar de fazer pra lá, vou mostrar pra vocês um tour lá de como que vai ficar a decoração. Quase terminando aí de pregar, pra começar a colar no abajur. Confesso que eu pensei que ia ser uma coisa muito fácil e depois foram surgindo percalços no meio do caminho. Mas nada que a gente não conseguisse resolver. Essa cúpula já veio assim pra mim, provavelmente tinha um tecido aí em cima antes, quando a Juliele ganhou esse abajur. Foi uma pessoa da família do Victor, que é o noivo dela, que deu. A cúpula dele é simplesinha, tá vendo? Mas tinha um tecido aí. Mas a parte de baixo do abajur é uma louça e é muito lindo. A gente lá atrás pensou em pintar, depois eu desisti. Falei, não, ele é maravilhoso assim, não tá precisando de pintar. Gente, eu fui só virando e puxando, espichando e colando. Eu confesso pra vocês que não pensei direito no que eu tava fazendo. Teve 2 problemas aí. Eu não comecei em cima do lugar onde já tava a emenda da cúpula. Eu devia ter começado em cima do lugar que já tinha emenda. Porque depois, quando você acende o abajur, você vê agora 2 emendas. A que já existia quando fizeram a cúpula e a que eu fiz com o tecido. Porque eu não pensei e não coloquei no lugar certo. Então, quando você for fazer uma presta atenção e comece no lugar que foi começado da primeira vez. E aí, eu também cortei aleatório 2 dedinhos aí e fui colando pra dentro, sabe? Tá vendo? Olha aí. Na hora que eu recortei, podia ter colado em cima da emenda. Foi burrice. E aí, fui virando aleatoriamente esses 2 dedinhos também, sem pensar. E depois, quando eu coloquei o abajur lá, eu me arrependi muito de ter feito isso. Vocês vão entender por quê quando eu mostrar as fotos. Daqui a pouco, quando eu terminar de montar ele, a princípio tá tudo lindo e maravilhoso, né? Tô pregando aí pra dentro, não tô me preocupando muito com o tamanho das viradinhas, porque isso daí não vai aparecer. E no final das contas ficou incrível, ficou lindo, gente. Mas depois eu percebi que a gente tinha que se preocupar, assim, cortar essas viradinhas aí, tudo do mesmo tamanhozinho. Pra não ficar feio, que quando acende a luz, aparece tudo. Já já vocês vão ver do que eu tô falando. Olha, foi super simples, não era pra fazer diferente, era isso mesmo, só que eu tinha que ter cortado essa beiradinha menorzinha. E como eu não cortei menorzinha, depois eu tive que dar uma arrumada, mas tá tudo no script aí, vocês vão ver direitinho. Tem algumas partes que eu não gravei, porque ficava muito cansativo, muito chato. Eu comecei a gravar quando eu desmontei a parte elétrica dele, mas eu não gravei tudo, porque eu não sou eletricista, não tenho que ficar mostrando aí pra vocês como é que faz as gambiarras que eu aprontei. Mas eu mostrei quando eu tava desmontando a parte de baixo dele. Já já você vai ver. Olha, não foi muito fácil, não. Eu tive que picotar uns pedacinhos lá, ó. Pra poder colar essa parte. Aí em cima eu pequei mais ainda, que eu deixei mais largo, tá vendo? Mas olha, no geral, ficou tudo muito legal. E todos os probleminhas que surgiram, eu resolvi depois e eu vou aqui contar aqui pra você como que foi que eu fiz. Ó, eu picotei esses cantinhos aí por causa do ferro e fui colando. Ficou bem feitinho? Ficou, gente. Não teve nada de errado com isso aí, não. Mas eu não pensei, porque um dia eu assisti um vídeo de uma mulher que eu sigo, o nome dela é Ângela, no meu canal de variedades. E ela fez uma cúpula e teve esse mesmo problema. Depois que acendeu, ficou aparecendo a beirada que ela virou pra dentro. Só que eu esqueci desse detalhe. A gente vê a coisa e não aprende, né? Olha só que lindo que ficou. Deu um defeitinho aí no canto, eu abri, espichei, ó, desmontei a parte de baixo. Tá vendo como é bonito? Embaixo dele tinha um pedaço de feltro e aí tem um ferro parafusado bem pesado embaixo. Eu desparafusei ele, desmontei tudo, tirei o fio, porque a gente tinha compro uma parte nova elétrica para colocar aí dentro. Só que esses negócios que a gente compra hoje em dia que vem pronto, vem tão pequenininho, gente, que não deu o fio. Quer ver? Deixa eu terminar de mostrar aí pra vocês. Eu desmontei essa parte de cima tudo. Aí tem que saber como é que faz a fiação, como é que parafusa e tal. Isso daí não é difícil, mas não é uma coisa que eu preciso mostrar aqui pra vocês, não.
porque eu não sou especialista nisso e não vou ensinar ninguém a fazer coisa errada. Aí eu tirei todo esse fio aí, velho, e a gente comprou um novo pra colocar. Só que na hora de colocar, eu percebi que o tamanho do negócio era muito pequeno. Porque o abajur é enorme. E aí ficaria curto, tá vendo? Aí eu peguei o fio antigo, fiz a parte de dentro e emendei lá embaixo, no lugar que fica aquele ferro. E deixei a parte nova só pra sair do abajur. O fio dele tava bom, não tava com defeito nem nada. Eu não gostaria de ter feito emenda, não. Mas esses negócios de abajur que a gente compra montado é muito pequenininho, gente. Aí eu montei, não vou mostrar pra vocês, não. Montei e coloquei ele lá. Aí eu vou mostrar umas fotos. Olha que lindo que ficou essas fotos lá na casa da Gisele. Foi onde eu fiz o abajur. Ficou faltando só depois consertar as besteiras que eu fiz. Ficou lindo, gente. Muito bonito. Mas olha quando chegou na foto que tá ligada a luz. Os defeitos em cima, de onde eu preguei o tecido. Olha lá, tudo aparecendo, a coisa mais horrorosa. Eu não queria que ficasse desse jeito. Então, eu falei, Gi, não dá tempo de fazer hoje. Eu tava muito atarefada. Tinha muita coisa pra fazer. Foi poucos dias, né, antes do casamento da minha filha. Vocês viram que eu dei uma sumida aí, porque a coisa tava corrida aqui. Mas eu não queria deixar desse jeito. Falei, Gi é a mãe da Juliette. Guarda esse negócio aí que depois eu vou terminar de arrumar. E aí, quando passou o casamento da Jéssica na semana passada, eu fui lá. Na verdade, ela trouxe aqui pra mim o abajur pra eu terminar. Eu juro que eu tinha gravado tudo, gente. O que eu fiz? Eu peguei e recortei. Fui desmanchando pedacinho, cortando mais curtinho aquelas beiradinhas lá. E colando de novo pra dentro. E aí eu preguei uma fita. Lá na parte de cima, uma fita dourada, daquelas fitas de Natal. E na parte de baixo a fita não deu. Aí eu preguei uma renda também. Quando vocês virem as fotos lá na frente, vocês vão ver. Aí eu montei de novo essa parte de metal aí de baixo que eu tinha tirado aquele dia. Cortei outro feltro bonitinho e colei embaixo pra proteger os móveis, na verdade, que é esse feltro aí. E colei bem coladinho, ficou bem bonitinho. Já tinha montado nessa hora aí a cúpula com as partes que eu tô falando, que onde tinha ficado feio. Cortei e preguei um detalhe por dentro. Aí tem umas fotos que eu fiz que dá pra vocês verem. E eu tenho certeza que eu gravei, mas eu resolvi fazer uma organização aqui no meu computador e no meu celular com os vídeos e eu perdi. Gente, joguei fora. Olha que linda, essa aí é a minha mesinha da Juju, é bem parecida com essa, mas a dela é branca em cima. E aí tem umas fotos, eu fiz um videozinho mostrando como que ficou com a luz ligada, mas estava de dia. Aí quando anoiteceu, tá vendo? Olha lá embaixo o detalhe, que lindo que ficou. Eu preguei o resto da minha renda gripe embaixo, em volta dele todo. Recortei todinha a beiradinha do tamanho certo. E em cima eu fiz a mesma coisa e coloquei uma fita dourada. Que aí quando você vê ele de cima, você vê a beiradinha dourada, ficou bem bonito. Tirei bastante foto, olha. Por mim eu deixava ele aí na minha sala, não ia devolver não. Mas, gente, se inscreve, clica no sininho, no joinha, compartilha. Comenta aí o vídeo, que é muito legal saber o que vocês estão pensando, gente. Fiz umas fotos também, olha. Gente, olha que incrível que ficou na minha mesinha, maravilhoso, né? Olha só, eu gravei esse videozinho com a luz ligada, mas estava de dia, mas já dá pra ver. Ó, embaixo a rendinha aparecendo lá. Ficou bem melhor, né? Desse jeito do que jeito que tava antes. E em cima foi uma fita que eu coloquei. Eu tive que cortar uns cantinhos no lugar que faz aquelas voltinhas, sabe? Onde tem o ferro. Aí embaixo eu achei que ficou mais bonito. Devia ter colocado essa renda em cima também. Mas é vivendo e aprendendo, né? Mas ficou bem melhor do que tava. Olha só. Gente, o abajur da Juju virou um poema. Eu escrevi com muito carinho para ela. Olha, um antigo abajur. Peguei para reformar um abajur bem grandão. A Juju que me pediu para fazer a transformação. Foi presente de algum tio do Vitor, o noivo dela. Uma peça interessante para mim e para ela. A Juju, filha da Gia, aquela minha amiga que vocês conhecem bem, minha amiga de uma vida. A Juju que nos juntou, estudava com a minha filha. Me chamou para ser madrinha, pensa só que honraria. Ela está acostumada com os meus artesanatos, me entregou o abajur confiando no que eu faço. A Juju gosta de tudo que eu invento de fazer.
fiz pra ela umas almofadas de babar, você vai ver. Vai lá assistir o vídeo que você vai ver. Ficaram encantadoras, todo mundo vai achar. Vão embelezar a sala, pois a Juju vai casar. Não são quaisquer almofadas que eu fiz para ela, não. Elas são de linho e renda de algodão. As ideias da Juju para a casa decorar são parecidas com as minhas, então eu vou me esforçar. Coisa antiga e de madeira, numa casa encantadora, um cantinho para leitura, lá vai ter, que coisa boa. Eu fico muito feliz de poder participar, de usar o meu talento e uns cantinhos decorar. Voltando ao nosso assunto, o assunto desse poema, com os retalhos das almofadas, revestir o nosso tema. Esse é para você, Juju. Beijo. Beijo, gente. Obrigada por ficar aqui até aqui. Na semana que vem, ou no máximo na outra semana, porque a coisa tá difícil aqui. Tem mais vídeo, tá bom? Beijo, bye!